Olá, começando o nosso terceiro vídeo. Eu sou muito grato por essa oportunidade de estar conversando com vocês dessa forma. Queria dizer que eu estou feliz, que eu estou me sentindo muito bem com esse projeto, que eu estou achando muito legal a gente estar conversando, trocando informação, acrescentando, conhecimento, sabedoria na caminhada de vocês. Assim como também acrescenta na minha, porque acho que à medida que eu ensino, que eu passo, eu também vou aprendendo, vou repensando, vou redescobrindo em mim aspectos da vida, da espiritualidade que são necessários serem cultivados se a gente quer ser feliz, né? Porque esse é o nosso grande objetivo, pelo menos é o objetivo do trabalho que eu realizo junto aos Elohims, aos guias que atuam comigo, que é ser feliz, gente. Se nós já estamos nessa terra, se nós viemos para cá com um objetivo espiritual de amadurecer, de expandir a consciência, de evoluir, então por que não fazer isso através da felicidade, né? Eu acho que se a gente pode fazer as coisas de um modo legal, de um modo prazeroso, se a gente pode viver a nossa vida em alegria, em bem-estar, em felicidade interior, em realização, em saúde emocional, psicológica, espiritual. Se nós podemos trilhar por esse caminho, por que não, né? Essa é a nossa proposta aqui. Porque nós temos dois caminhos na nossa vida. Um caminho que é da dor e do sofrimento, que é regido pela ignorância, né? Porque sofremos porque temos ignorância, não sabemos lidar com a vida, então acaba que o sofrimento é o nosso aliado a nos estimular ao progresso. É assim que a vida encontra uma maneira de nos levar para frente. Quando nós não sabemos o que estamos fazendo com a nossa energia, a nossa própria ignorância começa a atrair situações de sofrimento, de dificuldade, de adversidade, desafios, problemas. Tudo isso para quê? Para nos estimular, para nos fazer ir para frente. E existe esse outro caminho aqui, que é a proposta dos grandes espíritos atualmente, que é você tornar-se um criador consciente, um criador deliberado, ou seja, um criador proposital, que é aquele criador que tem consciência de si mesmo, tem consciência do próprio poder, tem consciência das leis do universo e quer aprender a lidar com essa energia a favor de si mesmo, a favor da própria vida, a favor dos sonhos, das realizações. Então, quando você se torna um criador consciente, você tem a oportunidade de viver uma vida diferente, onde você é o arquiteto, onde você é o maestro, onde você, de certa forma, comanda, né? Não os fatos da vida, porque isso ninguém comanda, mas a partir do momento que você tem gerência sobre a sua vibração, sobre a sua energia, a partir do momento em que você está consciente de si mesmo e que você emite uma energia que cria as coisas em volta, se você sabe disso, então você pode trabalhar em si para que essas energias tomem o rumo que você quer. Não é assim? Se eu sei que um pensamento negativo vai me projetar negativamente na vida, vai atrair situações que farão com que eu me sinta ainda mais negativo, o que eu posso fazer? Eu posso reverter isso, eu posso começar a pensar positivo, a criar em mim um campo de energia positiva para que então a minha realidade possa responder a essa vibração. Porque a vida, ele é um reflexo, eu já falei isso em muitos textos, ele é um reflexo daquilo que você emite. Você está lá diante de um espelho. Então, o que você faz, o movimento que você faz para Deus, Deus faz de volta para você. E dentro disso que a gente está falando no último vídeo, sobre criar saídas, soluções, desfazer problemas que até então parecem impossíveis de serem resolvidos, que na verdade não existe essa coisa do impossível, né? Não existe, existe você tendo fé e você não tendo fé. Você sabendo agir positivamente na situação e você não sabendo agir positivamente. Porque quando você sabe agir positivamente numa situação da sua vida, você tem como criar a solução para ela. E nós vimos que uma das coisas que atrapalham, aliás, várias das coisas que nos atrapalham e que são como pedras de tropeço no nosso caminho, são os nossos comportamentos, o nosso mimo, o nosso drama, a nossa ideia de ser vítima, a nossa ideia de ser coitado, a nossa ideia de nos inferiorizar diante das situações. O que eu acho é o seguinte: suponhamos que na sua vida tenha aí um desafio, uma coisa que você considera ser bem difícil. É como se ele tivesse assim, alto diante de você. Quando você acredita na sua impotência, você vê esse desafio de baixo.
Quando você acredita no seu poder divino, quando você se dá força, quando você se positiva, quando você se anima, se motiva e se eleva interiormente, é como se você subisse. E o que acontece? Quando você sobe, ele desce. Quando você está revestido de fé e de poder interior, o seu problema diminui diante de você. Porque, na verdade, ele só está lá. Ele só parece grande. Ele só parece desafiador, insolúvel e monstruoso porque ele está vivo com a sua força. Com a força que você está dando para ele. Na verdade, os nossos problemas não são os nossos problemas. Toda situação da nossa vida sobrevive com a energia que a gente doa. E como é que a gente doa essa energia? Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa crença. Porque sem mudar os nossos estados sensíveis, sem mudar em nós as nossas emissões, que são isso que eu falei, sem alterar tudo isso, não tem como gerar uma real transformação em volta. Se você não trabalhar na sua mente a forma de ver o problema, a forma de ver a dificuldade e diminuir nele o poder que você dá, a força que você coloca, dificilmente você vai conseguir vencê-lo. Que o primeiro passo para resolver um problema é acreditar que ele não é tão difícil de ser resolvido quanto parece. O problema é que o nosso medo, que hoje eu estou falando um pouquinho sobre medo, o nosso medo faz com que a gente enxergue as situações difíceis maiores do que elas são. O nosso medo faz isso. O nosso medo nos treina negativamente. O nosso medo cria os nossos monstros. O nosso medo cria os nossos problemas. Quanto mais medo você tiver, pior as coisas vão acontecer para você. Por que isso é assim? Porque o medo, gente, o medo é uma fé. Né? Quando você fala assim, eu tenho fé em Deus, beleza. É uma coisa positiva. Mas existe uma fé que é negativa. Uma fé que trabalha contra o seu sucesso, contra as coisas que você quer. O nome dessa fé é medo. Toda vez que você tem medo de algo, toda vez que você sustenta o seu temor diante de uma situação difícil, quando você tem medo que algo aconteça, quando você tem medo que algo não aconteça, na verdade você está crendo que aquilo não vai acontecer. A sua fé, o seu poder que cria, está projetado no não. O medo, a energia do medo, ela é uma fé no negativo. Ela é uma fé naquilo que você não quer que aconteça. Toda vez que você tem medo de algo, você está vibrando para que aquele algo que você não quer aconteça. Então, a primeira coisa diante do monstro, do problema insolúvel, é diminuir o medo. Pensa o seguinte, ele está ali na sua frente, ele está vivo, ele exerce força, ele trabalha com a sua força, com o poder que você oferece. E como que você oferece esse poder? Com o seu medo, com a sua crença nele, porque o nosso poder atua como foco, como importância. Então, quanto mais importância, atenção emocional eu dou para uma situação que eu não quero, quanto mais foco eu jogo numa circunstância que está difícil na minha vida, maior ela fica, mais difícil ela fica de ser resolvida. Então, todos os nossos problemas, os nossos desafios são nutridos pelo nosso medo. E eles não vão cessar enquanto nós não tomarmos posse da nossa força. Porque se tem uma coisa que a vida exige de nós é que sejamos fortes. A vida deu para a gente todos os recursos que a gente precisa para fazer qualquer coisa que a gente quer e tem que fazer nessa terra, né? Que a vida física neste planeta ela exige isso. E tem uma lei que impera na Terra, que é a lei do estímulo. A natureza precisa estimular cada forma de vida, cada ser, para que esse ser descubra através das circunstâncias a sua própria força, o seu próprio potencial. Um exemplo disso, a gente pode colocar os antílopes na África, por exemplo, né? Os gnus, os búfalos, os animais que são herbívoros e que acabam servindo de presas. Quando a gente olha para eles assim, para as gazelas, por exemplo, que são animais fantásticos, elas correm, elas saltam, elas são incríveis. Deus deu a elas pernas poderosos para correr, velocidade incrível, deu a elas toda a habilidade de se locomover na natureza, de correr, de fugir e de se virarem. Só que Deus sabia, a inteligência da vida sabia, que se não houvesse algo para estimulá-las a usarem esses artifícios, as ferramentas naturais, não haveria crescimento. Então, o que a natureza fez? A natureza colocou os predadores, vários, em volta dela.
Então, por causa do constante perigo que eles oferecem, elas são estimuladas a agirem, a colocarem para fora todas as suas habilidades, a sua capacidade de correr, de se esquivar, de fugir. Para quê? Para que elas se tornem cada vez mais fortes e conscientes do seu próprio poder. É assim que a fonte, que o espírito no ser evolui e encontra a sua identidade divina através do estímulo. Então, o seu problema está aí diante de você, na sua vida, a situação parece insolúvel, porque, na verdade, isso é um convite de Deus. Aprenda a usar as suas forças. Todas essas circunstâncias são nutridas pelo seu medo, pela sua crença na própria impotência, porque quando você se vê forte, quando você coloca em você o poder de resolver qualquer situação, automaticamente, como eu falei aqui, diminui. Você se vê maior do que qualquer problema. E é isso que a vida espera de nós. Que saibamos usar os nossos poderes, que saibamos crer nas ferramentas divinas que existem em nós, com o fim de superarmos os nossos desafios e que descobrimos os nossos potenciais. Descobrimos a nossa força, descobrimos o tamanho da nossa fé, o quanto nós podemos sobressair, o quanto nós podemos fazer e realizar. Então, se não houvessem os estímulos, as barreiras, as dificuldades, os problemas que a gente vê como problema, que na verdade são circunstâncias que vêm nos lapidar, nos tornar fortes. Se a gente pegar isso como uma empreitada de falar, não, eu vou descobrir minha força, eu vou conseguir fazer dessa situação um trampolim para o meu sucesso, porque quantas pessoas fizeram da situação difícil de suas vidas a oportunidade de crescerem, de se tornarem quem elas são hoje. Então faça isso dos seus problemas, enxergue-os como uma oportunidade de exercitar a divindade e a perfeição que você é. E com isso você vai curar o seu desespero. Para que desespero? Você é mais forte do que está desafiando você. Você é maior do que o problema que está diante da sua vida. Você é mais poderoso do que qualquer circunstância negativa. E a única coisa que Deus quer, que o universo deseja que você perceba com isso, é que você pode resolver tudo. Você é capaz. Um dia que você entender que você é capaz, um dia que você conseguir externar o seu poder, vestir a sua divindade, eu tenho certeza que seus problemas que parecem impossíveis vão acabar. Porque todos eles são apenas um recadinho do Criador, dizendo, você é forte, você é capaz de tudo, você tem um poder que realiza o impossível, você tem um poder que faz tudo dar certo. Então, toda vez diante de uma situação, revista-se desse mantra, fale assim para você, eu tenho o poder que faz tudo dar certo. Eu sou Deus, eu sou a divindade criadora me expressando na matéria. Eu sou maior do que tudo. E se eu sou maior do que tudo, eu acabo com o desespero. Não deixa o seu desespero, não deixa o seu medo falar mais alto que a sua fé. Não deixa a sua ideia negativa olhar o problema como a sua derrota. Jamais, ele não é a sua derrota, ele não está aí para te derrotar, ele é a sua vitória. Ele está aí para te dar a oportunidade de crescer e de descobrir o quão grande e capaz você é de fazer qualquer coisa. Então, não se permita ficar lá embaixo. Não se permita bater, não desanime, não retroceda. Não afaste o pé, não fuja, não regrida. Não fique acuado diante de uma situação. Quando você se acua, quando você recua diante de uma dificuldade, você está dando poder para ela. Então, diante de um problema, seja mais você, seja forte, resplandeça, tome a sua luz, acenda. Diante de uma dificuldade, uma circunstância temerosa, difícil, desafiadora, aí é que você tem que ser forte. Aí é que você tem que acreditar nos seus poderes, nas soluções que a vida traz, porque a vida traz soluções para tudo, e ficar em paz. Não deixa o seu problema, a sua situação, tirar o foco do bem que está em você. Não deixa a aparente circunstância, não deixa que é uma situação momentânea que vai passar, tirar de você a certeza de que você pode resolver tudo. As forças divinas precisam que você acredite para fluírem através de você, trazendo a solução que você quer. É necessário que você acredite. Você é o canal da solução. Do mesmo jeito que você foi o canal da criação desse problema, da materialização dessa situação difícil, você é o canal
da resolução disso tudo. Você é o canal da solução para aquilo que você quer na sua vida. E as forças de Deus precisam que você acredite. Elas precisam que você sustente essa fé. Elas precisam que você se mantenha firme. Porque é através da sua postura, é através da sua fé, é através do seu posicionamento interior forte que Deus encontra canal, recursos, meios para fluir através de você, criando as soluções que você quer. Gente, eu quero ajudar vocês. A minha proposta aqui é clarear um pouquinho o caminho de cada um para que vocês possam ter uma vida mais feliz. Esse é o nosso objetivo. Então, o meu desejo é orientá-los. Escrevam para mim, mandem suas dúvidas, perguntas, observações, comentários. E é isso. Contem comigo nessa caminhada espiritual e até o próximo vídeo. Tchau.